Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor, São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sempre com o devido respeito. Vamos falar nesse vídeo aqui, galera, volante do São Paulo aí, que inclusive ia fazer parte do profissional, se lesionou, né? Tá fora da temporada aí 2025, né? Confirmada agora a lesão dele, as saídas de William Gomes e Moreira para o Porto. O Cedric Soares aí agora confirmado como reforço da diretoria aí do São Paulo para 2025, lateral direito que chega ali para brigar por posição com o Igor Vinícius, tá? O Wendel, inclusive, já está a caminho do São Paulo também, já foi liberado pelo Porto. O Wendel chega agora no final de semana aqui em São Paulo. E vamos falar da provável escalação também para o jogo de hoje, tá bom, galera? E detalhe também, ontem teve a reunião lá no Conselho Deliberativo, tá bom? Com o Júlio Casares, falando ali de reformas do Morumbi, projeto Marinax, vendas, dívidas. A gente vai comentar um pouco sobre isso aqui. E a repercussão também, né, galera, sobre Casares e Belmonte, quando eles falam aí da base, né, os jogadores como serão vendidos, São Paulo não vai vender ninguém de graça. Eu tenho um vídeo aqui muito legal, tem um áudio aqui que eu vou colocar também só para a gente refletir isso um pouquinho, para a gente ver realmente também, né, galera, para a gente fazer uma análise, né, dessas coisas também ruins que estão acontecendo, né? Lógico que tem coisas boas, mas tem coisas ruins também. A gente gostaria que tivesse só coisas boas acontecendo no São Paulo, mas também a gente precisa comentar também o momento, né, institucional que está vivendo o São Paulo um pouco aqui, beleza? Vamos lá então, sem perder tempo, já vou te pedir aquele like, já deixa o like, né? Fortalece aí, dá essa moral. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito, se for do teu agrado, compartilha. E não esquece de ativar esse sininho aí das notificações. Isso aí que vai ser importante para você receber novos conteúdos, beleza? Ó, deixa eu trazer para vocês aqui que o Hugo Leonardo, tá? Volante aí de 20 anos, 21 anos, né? Que o São Paulo, inclusive, adquiriu os direitos federativos dele agora, né? No começo do ano, final de 2024. O jogador que era titular da Copinha, foi o primeiro reforço ali do Sub-20 que o Zubeldia pediu, né? Que a diretoria do São Paulo entendeu que subiria, e o jogador já ia integrar o elenco profissional, só que ele se machucou aí no final da Copinha, da Copa São Paulo, lá naquele gramado sintético do Pacaembu. Gramado sintético é um escárnio na vida do São Paulo, galera, é um terror, né? É incrível como os jogadores do São Paulo se machucam nesse negócio de gramado sintético. Cara, é incrível, de verdade mesmo, é incrível. Só que também o Hugo Leonardo, o Hugo, né, galera, ele já tinha sentido uma lesão quando ele estava jogando as quartas de finais da Copinha, né? Depois ele foi para aquele jogo lá, inclusive aquele jogo lá contra o Botafogo de Ribeirão, lá na estreia do São Paulo pelo Campeonato Paulista, integrando aqueles que vieram dos Estados Unidos. O Hugo ali saiu ainda no primeiro tempo, que ele sai ali também sentindo uma lesão, né? Eu acho que era na coxa, tudo bem, não era joelho. Só que aí ele vai também depois lá para a semifinal, mesma coisa, né? Então o jogador ele já estava sentindo ali um desgaste, uma fadiga. Eu não estou dizendo que foi por causa disso que ele se machucou lá no Pacaembu. No Pacaembu foi joelho, né? Então o jogador aí, Hugo Leonardo, está fora da temporada. Mas a minha reflexão é assim: o que vale uma análise bem criteriosa? O jogador, se ele tinha sentido já jogando a Copa São Paulo, talvez se falar só, o cara não tá bem, vamos preservar o cara tá fora da Copa São Paulo, não tem como ele jogar, não adianta ficar colocando e insistindo com ele, porque o São Paulo tem lá a sua alta estrutura, né, de avaliação e de reconhecimento, né, de inclusive prever esse tipo de lesão. O joelho, ok, um estalo não dá para prever, mas o cara já estava fadigado. O que eu vejo que talvez, como o São Paulo fez com o Igor Vinícius no final do ano passado, alegando que ele perdeu 8 jogos no final do ano passado porque ele corria o risco de sofrer lesão. Se o São Paulo detectou isso no Igor Vinícius, tivesse detectado também no Hugo, ele não teria agora, não ficaria fora da temporada 2025. Então, isso aqui não é nenhuma crítica, é só uma análise que eu estou fazendo sobre a situação do jogador que acaba de perder aí a temporada 2025 e era uma baita promessa o camisa 8. Então o Hugo Leonardo está fora da temporada, beleza? Então, informação para vocês também, quem ainda não tinha acompanhado, a gente já tinha comentado ontem também, hoje já está saindo em todos os portais, só confirmando aqui que o Hugo, né, provavelmente vai fazer uma cirurgia, tá, galera, no joelho,
e vai ficar aproximadamente aí 10 meses parados. A gente está chegando em fevereiro, galera. Encerrou, né? Terminou a temporada para ele de 2025. Ele volta agora em 2026. Tomara que volte bem também, viu, gente? De verdade, porque quando tem lesão de joelho, cara, tem jogador que não se recupera, tem jogador que não volta do mesmo jeito, demora demais para se recuperar. Os últimos de lesão de joelho que a gente teve no São Paulo, infelizmente, não conseguiram se recuperar, cara. Não conseguiram ter sequência. Foi o Caiobinha, foi o Moreira. Mesmo que não se machucassem no São Paulo, mas se recuperando no São Paulo. Caiobinha, Moreira, Galopo, o próprio Ferrarese até hoje não conseguiu se firmar também, teve problema de joelho. Então, assim, entre outros aqui que eu tô até esquecendo. Então, tomara que o Hugo Leonardo, que o Hugo volte bem em 2026, tá bom? Agora, vamos falar um pouco dessa reunião. Já a gente fala do mercado da bola. Quero falar um pouco dessa reunião para vocês aí que teve ontem, né? No Conselho Deliberativo do São Paulo. Gente, vamos ser sinceros. Sem hipocrisia, galera. Comenta aí também o que vocês acham, mas ó, eu já venho falando para vocês sabem para quem acompanha o canal, a minha posição, a minha opinião gente, não fiquem achando que chega lá, vão pressionar o Casares, vão pedir impeachment, que nem torcedor às vezes estava imaginando. Lá é tudo, gente, é tudo a mesma coisa. Você entendeu? O Conselho Deliberativo lá, são todos eles, é tudo junto. Para não pegar pesado aqui, é como você tá indo para uma reunião, sabe, de onde você vai conversar com as pessoas ali de igual para igual e muitas vezes você vai ser até superior e ser aplaudido. O que se foi falado lá? Agora, tem uma coisa que as notícias que começaram a sair é o seguinte, que o Casares falou que sobre a reforma do Morumbis, vou tocar nesses dois pontos aqui, tá? Sobre a reforma do Morumbis, não tem nada, tá? É uma coisa que não tem nada assinado, é uma coisa que é um projeto, é isso aí. Então, assim, tudo que se vende a vender na imprensa até hoje, então, eu vou imaginar assim, de verdade, eu vou falar, então é mentira tudo que contaram, que a imprensa contou. São Paulo tem um acordo, assinou com a W Torre, já tem projeto, já está analisando que com cobertura seria 800 milhões, sem cobertura seria 500 milhões, blá blá blá, e aquele blá 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 de sempre. Tem mais de um ano que isso foi falado, em dezembro do ano passado, e até o momento. E assim, a promessa é que esse projeto da W Torre seria apresentado até, na verdade, começou assim, até março de 2024. Depois pulou para junho. Depois de julho, pulou para dezembro de 2024. A gente está chegando em fevereiro. A real que muitos dizem, não, mas tem um projeto. Não, cadê o projeto, né? Se tem um projeto, você não precisa ter medo de mostrar. Se você tem transparência, você não precisa ter medo de mostrar. Qual que é o problema de você mostrar o projeto se você já tem, então, um investidor, já tem alguém... Por exemplo, o Vasco mostrou, o Flamengo, o Santos, o Palmeiras, todo mundo mostra seus projetos. E por que o São Paulo não pode mostrar o projeto dele? Mostra, então, para a gente ver. Porque quando soltou a notícia de que teria uma reforma no Morumbis, aquele barulho todo que fez no final do ano passado, né? O torcedor muitas vezes já imagina o Morumbis ali reformado. Mas enfim, galera, eu não me iludo com isso, tá, gente? De verdade, porque assim, desde que eu sou São Paulino, eu escuto que vai ter uma reforma, uma cobertura no Morumbis. Então, eu sou daquele assim, se vier bem, se não vier, a gente tem um estádio raiz, tá? A gente tem um dos últimos estádios raiz aqui do Brasil, e um estádio bonito, um dos melhores, se não o melhor gramado do Brasil, essa que é a realidade, tá bom? Então, até se tivesse, a única coisa que eu acho ruim do estádio Morumbis é a distância, né? Aquela distância ali da arquibancada para o campo, porque realmente, galera, é muito, muito longe mesmo. Se você for assistir jogo no Morumbi, você ficar atrás do gol, cara, se sai gol lá do outro lado, praticamente você nem vê o gol, você não consegue nem ver quem fez. Então isso realmente é o que me incomoda ali no estádio. Aquela pista de atletismo ali, seria legal aquela reforma se fizesse mesmo a aproximação ali para o gramado, como são as arenas, né? Você, igual o River fez lá, né, no Monumental, se fizesse aquilo ali, cara, ia ficar show. A ideia me parece que é essa. Mas vamos ver, né, galera? Como diz o Casares, está no papel o negócio, ainda é uma ideia, né? Então não tem nada também aí assinado para fazer reforma do Morumbis com a W Torre, não, beleza? Pelo menos foi o que o Casares comentou lá nessa reunião. Outra coisa sobre o Marinax, tá aí também para mim mais
como que a gente pode dizer, mais uma desconversa, tá, do presidente do São Paulo. Por quê? O que ele fala publicamente, galera, o que ele sempre falou publicamente, certo? Ó, as conversas aconteceram, estão acontecendo. Já encontrei o Marinax 2 vezes aqui no Brasil, 3 vezes lá, não sei aonde, na Europa, na Inglaterra. A gente vem mantendo as conversas. O Marinax tá encantado com o Brasil, com São Paulo, né? Com a base, com Cotia, vai ser a base mais reveladora do palavras do Casares, a base mais reveladora do mundo, inclusive, e também há quem diga aí, que a gente até comentou aqui outro dia, o Marinac já procura escritório aqui em São Paulo para colocar o projeto para frente. Pois bem, se você fala um negócio desse e depois vem dizer que não tem nada, é embriário, não tem nada oficial, você não tem nada para apresentar para o conselho, horas, meu amigo, então tem alguém contando mentira e não sou eu. Tem alguém contando mentira aí, não sou eu. Essa é a realidade. E outra coisa, gente, verdade, quando a gente fala uma verdade, você não precisa ter medo de falar a verdade. Uma coisa é você contar uma mentira e ser desmentido depois. Isso é ruim, isso é chato. Então, eu acho que até esses profissionais aí, que são amigos do Casares, deveriam ter cuidado quando passarem a informação para o público, para a torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo, meu amigo, inclusive, ela tá o quê? Ela está ficando, inclusive, mais esperta com muitas coisas que saem da imprensa, né? Às vezes plantam coisas para derrubar o treinador, para justificar vendas que não se justificam, né? Começa a dizer que o cara já tá ruim, que o cara só se machuca, que o cara queria ir embora, para não justificar a incompetência dessa diretoria. Essa que é a realidade. Meu ponto é esse, a minha crítica é essa, e essa é a minha opinião. Eu tenho personalidade para dar a minha opinião e não preciso esconder a minha opinião, nem ficar mudando de lado. Essa é a minha opinião. Agora, deixa eu passar aqui para vocês, inclusive sobre esse negócio da venda do Moreira, né? Então, assim, gente, só para terminar, a reunião lá foi mais lá um bate-papo, inclusive o que falaram lá, que o Casares lá era o superior, né? Que inclusive ele estava incomodado com quem estava vazando informações, que até a oposição batendo palma lá para ele, dos projetos que ele apresentou, tá? Então assim, que os projetos existem, mas são embrionários. O que são embrionários, galera? Tá no comecinho, lá naquele pinguinho lá, não tem nada certo ainda. Então vamos ser sinceros, não vamos iludir com esses projetos aí, vamos focar no São Paulo Futebol Clube, no dia a dia, mas vamos ficar ligeiro nessa política do São Paulo e nessas falácias desses caras aí também, pra gente tá sempre bem informado, né, galera? Não se iludir com as coisas que esses caras falam. Inclusive, quando esses caras falam assim, ó, a venda de William Gomes, a saída de Moreira, que o São Paulo não vai vender mais barato, porque isso acabou, sabe? O William Gomes aí vendido aí por 10 milhões de euros, cara. 10 milhões de euros. A informação tá no site do GE que o valor é 10 milhões de euros. Se for 12, se for 13, se for 15, depois a gente fica sabendo se for 9. Mas por enquanto foi o que foi publicado pelos amigos da diretoria, que é 10 milhões de euros, tá bom? Me parece que São Paulo fica com 9 milhões de euros desse valor aí. Mas enfim, vamos lá. Eu vou colocar esse áudio aqui para vocês escutarem então. Por isso que causa tanta revolta nos torcedores do São Paulo quando eles dizem que não vão vender mais baratos os jogadores do São Paulo. Mas, assim, palavras de quem muda o seu discurso a cada dia. Na minha campanha, eu dizia, porque quando eu assumi, eu me lembrei do David Neres, que jogou muito pouco, do Antony, já foram embora. E eu queria realizar algo que nós estamos conseguindo. Eu quero dizer o seguinte: o jogador vai ser vendido depois que ele puder deixar um legado esportivo, ganhando ou não. A gente não está como estava, por exemplo, em 21, né? Até o primeiro semestre de 22. Já no segundo semestre de 22, o ano de 23 e agora esse, a situação financeira é muito melhor, então dá para ter um pouco mais de calma na necessidade da venda de atletas. O São Paulo vendeu o Antony, como você colocou, que a gente espera que nos traga mais um recurso, muito cedo, né? David Neres acho que jogou 8 partidas pelo time profissional. Então, isso tudo nós temos que reverter. Veja, eu fui eleito, Robson, e eu dizia isso. Eu dizia o seguinte: poxa vida, o David Neres fez 7 ou 8 partidas e foi embora. Eu estou, com todos os esforços de dívida, bancando uma situação em que o Sara já vai ter
boas temporadas, o Nestor, o Luan, etc., eu não cedi à pressão e à necessidade econômica. Eu tenho certeza que um time competitivo atrai bilheteria, atrai premiação, atrai público no estádio e consumo como um todo. E a própria valorização do nosso ativo, que é o atleta mais jovem. Eu já falei isso e vou repetir. Acabou. Quem comprou do São Paulo barato, comprou. Ninguém mais compra do São Paulo barato, não. Tá aí, por que eu coloquei esses áudios aqui do Casares e do Belmonte? Ninguém compra mais barato, não, acabou. Será que acabou mesmo? William Gomes, gente, vendido aí por 10 milhões de euros, cara. Volto a repetir, vender faz parte, o problema é o valor, é a promessa, é como você vende. O Moreira foi de graça lá pro Porto. Moreira foi emprestado aí agora, saiu ontem à tarde também o Moreira, tá, galera? O Moreira já viajou, inclusive, para Portugal, tá? O Moreira viajou para Portugal, ele vai lá fazer exames médicos lá no Porto. O lateral direito, inclusive, chega lá, vai ser 1 ano de empréstimo, tá? E com aquela opção de compra, como o São Paulo fez, o Porto também faz. Se ele bater algumas metas lá, vira obrigatoriedade de compra. E mais uma vez, valores baixíssimos, na minha opinião. 3 milhões de euros pelo Moreira, por 50% dos direitos o Porto vai pagar se ele ficar com o Moreira. Eu acho muito difícil não ficar, viu, gente? O Moreira, se ele jogar um pouquinho lá, se tiver uma sequência de jogar, ele será comprado. Pelo que eu apurei também, a chegada do Moreira lá, inicialmente, ele vai chegar lá no time B do Porto, hein? Inicialmente. Vamos ver, vamos aguardar aí. Mas tá aí, William Gomes e Moreira, então, jogadores do Porto. Eu só queria trazer para vocês aqui um pouco do que a diretoria fala, né, da venda de jogadores, deixar legado esportivo, valorizar, não vai sair barato, vai sair de graça. Essa é a palavra aí da diretoria. Agora, galera, falando das saídas, a gente vai falar aqui mais uma vez, tá? Também aqui das chegadas, só pra gente finalizar, tá bom? E depois a provável escalação do São Paulo tem novidade. O Cedric Soares, então, como eu comentei no início aqui do vídeo, o lateral direito português, chega aí para disputar a posição com o Igor Vinícius. Quem vocês acham que vai ser titular, hein, gente? O Cedric Soares ou o Igor Vinícius? O Cedric Soares tá 1 ano sem jogar, tá, galera? Ele tá 1 ano sem jogar, jogador que tá treinando no CT da Barra Funda. Vamos ver como que ele joga, né? Logicamente vai precisar de ritmo de jogo, né? O jogador deve levar ali um tempo, algumas partidas para ter ritmo de jogo, melhor condicionamento físico, a sua melhor forma física aí. Então, eu acho que ele vai tendo minutagem aí nos próximos jogos, assim que ele vestir a camisa do São Paulo. O Cedric Soares, então, português de 33 anos aí, novo lateral direito do São Paulo oficialmente agora. O São Paulo vai anunciar aí, deve anunciar hoje ou amanhã. Geralmente eles fazem isso na sexta-feira, né? Aquele anúncio oficial. Jogador aí com boa carreira na Europa. E aí tem um detalhe também, com a saída do Moreira, o que se espera agora? Que o Mike suba, né? O mínimo que eu espero é que o Mike realmente, de vez, né, galera, ele faça parte do elenco profissional. Ok, tá, eles subiram hoje eles vão ser relacionados contra a Portuguesa. Foram, né, o Mike, o Rian Francisco, o Matheus Alves e o Lucas Ferreiras, tá bom, galera? Os 4 foram relacionados para enfrentar a Portuguesa. Repetindo, o Mike, lateral direito, o Lucas Ferreira, o camisa 11, o Matheus Alves, o camisa 10 e o 9, né, o Rian Francisco, que para mim são 4 excelentes jogadores. Mas o que se machucou, né, o Hugo, seriam 5. Então, São Paulo manter esses 4 aí no elenco principal já para ir treinando, se adaptando, para mim é um acerto, um grande acerto da diretoria e uma obrigação também, porque os caras são bons. E porque o São Paulo precisa também de jogadores nessas posições aí. Então, assim, com a saída do Moreira, que é um lateral direito, eu acho que, cara, o Mike pode cobrir a saída do Moreira. Não precisa o São Paulo ir atrás de outro lateral aí no mercado, na minha opinião. O Lucas Ferreira ali, o Ferreira, com a saída aí do Igor Gomes, do William Gomes, ele pode ali ocupar essa vaga do William Gomes. O Matheus Alves, galera, eu vou ser sincero para vocês, tá? Sem meias palavras. Ele é jogador do Bertolucci, o Rodriguinho também é jogador do Bertolucci, empresário, ele vai pular na frente do Rodriguinho, o Matheus Alves. Eu não duvido nada se ele não sair jogando hoje, inclusive na frente do Rodriguinho. Então, mas o Matheus Alves é bom jogador, tá? Pelo menos na base. Foi o que a gente viu. Ele é bom jogador. Então eu gosto também do jogador, mas essa é a realidade. O empresário dele
o São Paulo deve até as calças pro cara. E não só o São Paulo, a maioria dos times do futebol brasileiro, o cara coloca quem quiser, um monte de jogador lá, tudo dele lá na seleção brasileira. Então, para mim, isso também tem muito a ver. E quem que é o próximo? O Ferreira, o Rian Francisco, né? Pô, brincadeira. Esse aí eu acho que pelo talento, pela capacidade que ele tem, já deveria também estar treinando com o profissional e ele também, né? Esses 4 relacionados. Agora, será que eles vão jogar de titular? Vocês chutam algum jogador aí para jogar de titular? Olha, eu chuto, inclusive, para jogar de titular hoje, se fosse para chutar de verdade, o Matheus Alves. Porque assim, se for jogar ali com um meio armador, ou vai ser o Rodriguinho ou vai ser o Matheus Alves, na minha opinião. De restante aí, eu acho que já tem lá o time reserva, né? Pelo lado direito lá é o Eric, tá à frente do Lucas, né? Do Ferreira. Aí você tem o centroavante lá, o André Silva. Não deve ser o Rian Francisco. Acho que esses meninos vão ser opção também para o segundo tempo, se o Zubeldia assim entender em colocá-los, né? Então hoje o São Paulo deve ir a campo com Jandrei, né? Jandrei, inclusive o Jandrei foi bem na pré-temporada, né? Foi bem o Jandrei. O Jandrei na lateral direita deve ser o Ferrarese improvisado. Na lateral esquerda deve ser o Patrick, tá? O lateral esquerdo, o Patrick. Aí na zaga, Juan Tressoldi e Sabino. No meio, eu acredito que seja Bobadilla e Marcos Antônio. E aí que tá, galera. Dele colocar um meia ali. Chuta aí, quem vocês acham? Eu vou chutar o Matheus Alves, cara. Se eu errar, errei. Eu vou de Matheus Alves começando o jogo. Aí vamos os atacantes. Na ponta esquerda, Ferreirinha, que agora é reserva, o Ferreira na ponta esquerda. Na ponta direita, o Eric. E de centroavante, o André Silva. Ou ele pode meter ali, de repente, 3 volantes, né? Será que ele pode meter ali, de repente, o Santilongo, Marcos Antônio Bobadilla? Só que aí, se ele fizer isso, ele já coloca 3 volantes de uma vez, né? Eu acho até meio arriscado ele fazer isso. Talvez eu acho que ele vai de 2 e coloca um meia, porque ele pode alternar no segundo tempo entre, por exemplo, Rodriguinho e Matheus Alves. E aí ele tem também, se ele quiser usar depois, o Lucas Ferreira, ele tem o próprio Henrique Carmo, né? Ele tem também opções, beleza? É isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí seu comentário, seu like, compartilha. Não esquece de ativar o sininho das notificações. Se inscreve aí no canal. Aqui você sabe, né, meu amigo? É como sempre. Vamos São Paulo. Tamo junto. Forte abraço. Até o próximo vídeo.